Olá, amigos. Boa noite. Bem-vindos a mais um Estudando com Joana de Ângeles, encontro promovido pela nossa casa, MAP, Movimento de Amor ao Próximo. Boa noite, Alzira. Boa noite, Miriam. Boa noite a todos. Que tenhamos... Sem medo de ser feliz, vamos uma falar. noite agradável e que possamos, né, Miriam, continuar com a culpa aqui. Sem medo de ser feliz, apesar da culpa, né? Verdade. Vai ler isso? A semana passada, que na semana retrasada eu tinha lido, mas falando da culpa dos caminhos da vida, caminhos da alma, né? Só reler o último trecho do episódio do Khalil Gibran no livro O Profeta, fala-nos do conhecimento de si mesmo, né? De si próprio. Não digais, encontrei a senda da alma. Dizei de preferência, encontrei a alma, andando em meu caminho. Porque a alma anda por todos os caminhos. A alma não caminha numa linha reta, nem cresce como um caniço. A alma desabrocha, tal um lótus de inúmeras pétalas. Então, esse nosso espírito imortal vai desabrochar desse lamaçal que a gente ainda está, né? Dessa vida nesse planeta chamado Terra, num dos muitos mundos que nós ainda temos. A Alzira vai continuar aqui com o final estudando com Joana de Ângeles, né? Isso. Bom, só retomando um pouquinho, até para quem não assistiu semana passada, que no livro, né, da Joana, Conflitos Existenciais, ela aborda a questão da culpa e fala que existem duas causas da culpa, né, da gente ficarmos com essa culpa que vemos trazendo desde a nossa ancestralidade. Então, falamos, né, Miriam, da culpa, da questão da igreja. Aquela culpa atávica, né, do passado, Isso. Aquela culpa que está no nosso perispírito já há milhares e milhares de anos, sei lá quanto tempo a gente tem, né? E aí, para um exemplo sobre essa culpa, eu tive uma cliente em que tinha uma culpa, que essa culpa não sumia de jeito nenhum. E o UNC, como vocês sabem, trabalha muito com símbolos, né? Então, eu pedi que ela desse um símbolo para essa culpa. E ela falou da coroa de Cristo. Coroa de espinho, né? A coroa de Cristo, a coroa com espinhos. Cristo era rei, mas a coroa que ele teve foi de espinhos. Exatamente. Então, a gente vê que essa culpa, né, dessa cliente estava onde? No inconsciente coletivo, lá na ancestralidade. Então, é importante a gente perceber, e é por isso que Joana fala, que existem duas causas, né? Uma que procede da sombra escura do passado e a outra da infância. Então, agora retomando, né, Miriam? Só uma coisa, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores e causas atuais das aflições. Sim. Ela reforça. Bem lembrado isso, Miriam. Isso está onde no Evangelho? Evangelho segundo o Espiritismo, nos primeiros capítulos. Como fala de novo, Miriam? Causas anteriores e causas atuais das aflições. Sim, porque... Lembrando que a Revista Espírita tinha o nome Revista Espírita, um estudo psicológico. Já Kardec, no século XIX, mesma época que Jung e Freud, olha a coordenação do governador do nosso orbe, né? Tudo programado. Ele falava nisso, né? Nas causas anteriores. Sim, e a gente percebe não só, aí vem o inconsciente coletivo, né, da ancestralidade e o inconsciente pessoal da atualidade.
né? Novinho, dessa encarnação. Exato. E se nós não trabalharmos o inconsciente pessoal também nessa existência, ele vai lá para o inconsciente coletivo, para uma próxima tá lá também. Vai né? lá na caixinha, fica guardado para Exatamente. sempre. Até ser trabalhado, lapidado. Né? E aí é por isso, gente, que a sombra vai crescendo. E como já dizia Jung, a sombra tem vida própria e ela vai crescendo. Então, por isso que ocorre e isso a impossibilidade. Né? Muito, né? É o bicho-papão. E o quanto é difícil quando a gente começa a trabalhar essas questões, né, esses conteúdos, que às vezes existem pessoas que não conseguem lidar, saem da terapia, abandona, porque é mexer mesmo lá em tudo isso, né? E é o tempo de cada um, por isso que eu digo que é o tempo de cada um. Então, continuando, ela fala, a primeira causa seria a sombra escura do passado e a segunda da infância. Acho que eu já comentei aqui, não foi, Miriam? Nas outras, quando a gente falou. Passei assim, né? O quanto que na infância, devido à educação recebida, e aí, gente, também não é botar a culpa dos pais, porque cada um reproduz a sua história, né? E só um adendo aqui, lembrando que quando se fala de pai e mãe, não está falando de uma pessoa física, está falando de uma figura, porque muita gente perdeu o pai ou a mãe biológico. De quem fez a maternidade. É um todo. Exato. O que ocorre na infância? Isso é assim, a gente vê isso demais, né? Que é o quanto nós é passado, vamos dizer assim, para a criança, não pode isso, não pode aquilo, você tem que ser bonzinho, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. E o que ocorre? Acho que eu comentei isso uma vez aqui. A gente sente raiva, a gente sente desejo de matar alguém no sentido figurado, né? Não só no sentido figurado, né? A criança muitas vezes tem vontade de eliminar realmente. Sim, até não a sabe idade, o que é matar. Quando na fase... Adolescente, então? Não, a criança quando ainda está na fase concreta, até lá para os 6 anos, tudo dela é concreto. Mas ela não tem essa noção. É assim, o matar para ela, não sei se ela tem a consciência do que é um matar. Mas né? A gente vê casos de adolescentes que matam, literalmente, os pais. Aí já é uma patologia, já... Mas existe no ser humano, né? Sim, existe porque tá lá, né? Já virou... E por alguma razão, né? Uma psicose ou uma esquizofrenia, né? O que ocorre? Inclusive, ela fala aqui das patologias. Fala. Então, o que ocorre? A criança, se ela não pode ter raiva, se ela não pode, né? Ela vai o quê? Se ela sentiu, ela fica com o quê? Com a culpa. E com isso, ela reprime. Reprime essa culpa. E como é que vai lidar com essa culpa? Ela está crescendo. E assim... Para a criança, e isso eu vejo muito na minha experiência, né? Esses anos de consultório, o quanto que é difícil para a gente, e eu me incluo, né? Porque também fiz terapia, né, gente? Claro. Foram 10 anos fazendo terapia. O quanto que é difícil para a gente admitir que a gente tem raiva dos nossos pais, né? Por quê? Porque a gente acaba criando uma dicotomia entre se a gente tem raiva, a gente não pode amar. E é o que Jung fala das polaridades, né? Fica ou você ama ou você odeia, né? Então, a gente fica o quê?
Gambetta. E aí a gente pega também a parte, né, na sociologia do que é a sociedade, do que a sociedade impõe, a cultura em que a gente vive, Sim, né, a tudo nossa isso faz cultura parte. ocidental. Se a gente comparar a cultura ocidental com a cultura oriental, pegar um japonês, a criação é completamente diferente da gente. Existe todo um ritual, uma série de conceitos. O japonês, eu tive um adolescente japonês que eu atendi. Ele nasceu no Japão, mas foi criado aqui na nossa cultura no Brasil. Só que com os valores e princípios japoneses. Exato, até porque a avó dele, ele morava com a avó japonesa, então ele era de uma rigidez. É assim, é pegar um adolescente de 15 anos, né, e você olhar e ver um senhor, um japonês, né, com toda aquela rigidez que eles têm. E ele entrava muito em conflito pela nossa cultura, né? Por estar vivendo num mundo, exato, num outro universo. Num outro universo. E aí o que ele fez? Comportamento de fuga, de isolamento. E é o que a gente vê muito hoje em dia nos jovens, que é a celular, internet, sai do mundo real e vão para um mundo virtual. E aí, esse que é um outro tema que eu não sei se a Joana fala. Joana fala, não do me lembro em que suicídio. livro fala. Fala? Fala. Que é o que nós estamos vivendo, assim, muito, gente, mas está muito preocupante. É alarmante o índice de jovens com tentativa de suicídio. O que está no livro Obras Póstumas é uma pergunta sobre como é que a gente ia saber que os novos tempos estavam chegados. Uhum. E um espírito responde. E uma das coisas que ele diz é que se vê casos de pessoas que seriam riscadas da existência fora da morte, não é com essas palavras, são as minhas palavras, tá? Que eu não tenho memória para decorar. E quando a gente vê como a gente segrega pessoas, como pessoas são excluídas, a gente a mata antes de morrer, não existe. Número alarmante de loucura e suicídios, inclusive entre crianças. Está lá, no Obras Póstumas, no final do Obras Póstumas. Eu não me lembro agora qual é o capítulo. Mas tudo pode isso, trazer para a semana que vem para falar para eles. Podemos. Quem quiser, né? Porque há alguns anos eu fui num... Ai, meu Deus, no Ramatiz, no encontro que teve de palestra, agora me fugiu o nome. E uma das palestrantes do Leon Denis, ela disse que a doença do século XXI, né, seria... ansiedade e depressão. Depressão, e que seria o psiquismo, né? E nós estamos vivenciando isso. E não por acaso Joana faz essa série psicológica, né? Sim, né? A gente teve todas as psicografias pelo Chico Xavier, do André Luiz, de Emmanuel. Por quê? Em 1989, Joana lança o primeiro livro de uma série de 16 livros, a série psicológica. Primeiro livro ela fala Jesus e a Atualidade. Jesus é a melhor terapia, o Evangelho é o melhor caminho. E ela vai falar também depois de um homem integral, que nós não somos ainda, né? Não. Nós estamos absolutamente desintegrados de nós mesmos, afastados, uma predominância imensa de matéria, do querer ter, de posse, de poder, de egoísmo, como fala no Livro dos Espíritos. É porque aí você vale pelo que você tem, não pelo que você é. Eu não diria nem pelo que você tem, pelo que você aparenta. Sim, mas muita gente é pelo que ela tem. Né? Aparenta ter uma coisa que às vezes nem tem. Muita gente deixa, às vezes, de comer bem, de ter uma alimentação saudável, pela questão da matéria, né? Das coisas materiais. E a gente vê agora, né, Miri, esse boom que está aí de influência, de isso e daquilo, e que a juventude, né, os adolescentes que ainda estão em formação da personalidade,
todo mundo agora, ninguém quer estudar. Todo mundo quer ser influencer, né? Quer ser blogueiro porque ganha muito dinheiro e a gente vê o que ganha está muito dinheiro e se perde, né? Sim, sim. Os consultórios de psicologia não estão tão cheios no Brasil porque a gente está vivendo uma crise econômica muito grande. E ainda existe a cultura de que quem procura psiquiatra, psicólogo é doido. É. Vai fazer o quê lá? Não sou maluco. Não tem... Né? Uma vez eu vi uma live do Marlon Reikdal e ele falava assim, que as pessoas dizem que todo casal que vai fazer terapia de casal acaba se separando. Aí ele diz, mas claro, deixam para fazer a terapia quando a coisa já chegou no fim do caminho. Aí não tem mais o que fazer. Se as pessoas procurassem terapia, por exemplo, antes de ter um filho, quais são as minhas dificuldades, as suas dificuldades, como é que a gente vai fazer, como é que não vai fazer. Mas não. E ainda existe essa cultura. Isso é coisa de maluco. Eu não sou maluco. E aí a gente lembra do Raul Seixas, ficar com certeza, maluco, beleza, vale a pena. Até pelas dificuldades que as pessoas têm de procurar um terapeuta, no caso do casamento, de reconhecer que precisa. Porque muitas vezes, eu também atendo crianças e a gente vê a dificuldade da família, né? E quando você indica os pais para buscar uma ajuda terapêutica e a criança começa a mostrar, né, mudanças de comportamento, porque está sendo trabalhado, os pais tiram, porque não consegue lidar. Lidar com a própria sombra, né? Sim, não consegue. Até porque reconhecer que a criança está assim, tem uma questão, né? Eu tive a minha supervisora na faculdade, ela dizia assim, criança até 5 anos, os pais têm que fazer terapia. Eu falei assim, mas se não fazem, a gente vai deixar eles sem atender, né? Então, quando eu atendo uma criança, eu digo para os pais, a terapia é uma parceria, né? Com a família e, às vezes, também com a escola. Porque o terapeuta, ele vai até um ponto dali, ele não consegue passar se não houver uma mudança na dinâmica familiar, com as orientações. Então, é muito difícil. E é aquilo, é a busca interna de cada um. E uma coisa que a gente vê, eu já estava assistindo até da Mansão do Caminho, é uma série que tem psicologia espírita, e que ela falava uma coisa que a gente não presta atenção, que a gente olha para a criança e diz, você é isso, você é incompetente, não sei o quê. Não é que você não vai dar limite para a criança, você tem que dar o limite para a criança. Mas é muito diferente você chegar e dizer, você fez uma coisa errada. Outra coisa é você dizer, você é errado. Como é que cresce? É como cada um vai perceber, né? A gente mudar um verbo. Você é... Verbo ser, bom, então eu já sou, não tem mais nada para fazer, eu sou incompetente, incorpore, tudo bem. Você sabe, mas isso que você fez, vamos dar o verbo fazer, é um ato. Isso que você fez não é legal, não é bom, está errado. E conversar com a criança, mas a gente bota, né, e hoje a gente vê muito isso, dá logo um celular para essa criança, fica aí, vai jogar o joguinho da bolinha, vai jogar o não sei o quê, eu vou para o meu celular e eu tenho um caso que o Rossandro Klinger que fala de como as pessoas estão, como a gente precisa da aprovação do outro. Você falou isso numa dessas semanas atrás. Ele estava num restaurante com a mulher antes da pandemia, isso é antigo. Essa coisa não é nova, né? Jantando e tinha um casal brigando. Ele viu o casal discutindo, horas tantas, diz que eles param a discussão, pegam o celular, tira, faz uma selfie. Sorrindo. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Aí, cadê o encontro de si mesmo? Se eu não vivo para mim, se eu não me conheço, eu quero passar uma imagem que eu quero que pensem que eu sou assim, para quem sabe eu achar que eu também sou isso. Mas a gente vai remoendo, e aí surgem os conflitos existenciais. Sim, e essa questão a gente vê na internet, né? Todo mundo feliz. É todo mundo feliz. São passeios. E aí, aquele outro que está vendo aquilo ali fala, gente, a minha vida, então, é um horror.
porque está a busca do prazer, do hedonismo, né? É a busca do prazer. Todo mundo tem que estar bem, tem que estar feliz, passeando, comendo tudo do bom e do melhor. Não à toa, em 95, Joana de Ângeles lança, né, o autodescobrimento, uma busca interior. Porque, Divaldo é que diz, né, o que temos, nós deixamos. O que somos, nós levamos. E o que nós vamos levar, gente? A gente não vai, mesmo que seja enterrado com celular, não vai funcionar. Não vai. E o que a gente está fazendo da vida? Quer dizer, celular era um negócio que eu me lembro na minha infância que a gente tinha que esperar o telefone da linha, comprar linha, aquela história. E era assim uma coisa, né? Um sonho. Nossa, já pensou se um dia a gente pode estar na rua falando do telefone? Aí a gente está na rua, tem o telefone, mas a função que um celular menos exerce é a de telefone. Porque é o WhatsApp, é Facebook, é Instagram, é não sei o quê, é não sei o quê. Mas pegar um telefone para falar com uma pessoa... O que tem mais agora, TikTok. E a gente vê assim, às vezes as pessoas se dizendo, eu já fiz isso, posso te ligar? Antigamente a gente ligava e falava com a pessoa normalmente. Não, mas agora eu posso. Como nós estamos nos distanciando de nós? Quase ninguém mais pega o telefone para falar. Quando a gente diz que tem telefone fixo, parece um ET. Se tiver secretária eletrônica, é certeza de que é um ET. Só falta ser abduzido. E a gente vai assim, porque todo mundo faz. E como é que eu fico? Porque a hora que eu deito comigo. Com a minha companhia. Tem um companheiro do lado, tudo bem. Mas quando eu fechar o olho, eu estou comigo. E como é que fica? Aí é que fica todo mundo mal, né? É. E aí eu não vou fazer terapia, porque isso é coisa de maluco. Aí eu não vou ficar lendo esses livros chatos, essa Joana de Ângeles. Meu Deus, como essa mulher é complicada. Evangelho eu já sei. Eu assisti missa na minha infância. O que a gente quer da vida? Da vida, com V maiúsculo, como Joana de Ângeles fala no Psicologia da Gratidão, que é o último livro por onde a gente começou. Foi. Mas também não tem começo, meio e fim. A vida é um processo. Terminam ciclos, começam novos ciclos, muitas vezes E juntos. acho que é legal que a gente agora, a gente começou pelo último e agora a gente está mostrando o caminho para chegar, né? É. Não é? A gente Exatamente. mostrou o quê? A gente mostrou que buscando esse caminho, a gente vai chegar lá, que é quando ela fala que para se alcançar esse espírito de gratidão, né, que vem de dentro para fora, não é simplesmente falar, eu agradeço por isso. Não, é você sentir. E para se alcançar, a gente tem que estar pleno de amor. É uma jornada interior. Exato. De muitas e muitas vidas. Exatamente. Né? Então, é legal a gente agora estar falando isso, e que bom que você trouxe isso aí, Miriam, que é para ir passando para eles também, né? Para mim, que eu não conhecia isso, né, Miriam? Aliás, eu tomei contato com a Joana nesse livro aqui, O Amor, Imbatível Amor, de 1998, que achei maravilhoso, amei, e foi ali que eu decidi que eu ia estudar psicologia, só fui estudar anos depois. Mas... É, por acaso, o 8º livro da série de 16. No meio do caminho, tem que ter amor. Se esse caminho não for trilhado, se não tiver esse amor, imbatível amor, no meio da jornada, não vai dar certo. O amor, ele é o que nos move, né? Por isso que na minha monografia... Desculpa, o amor é o 9º. Na minha monografia da graduação de psicologia, o título foi O Amor como Fonte de Saúde, que o amor, ele tem poder, gente, que se o ser humano, né, reconhecesse, não há dinheiro, não há arma, não há nada, é o amor. Né? Mas para isso precisa se conhecer. Sim, porque é o amor, e aí não a gente esse pode amor... perguntar, o que para você é amor? Isso eu pergunto aos meus clientes. O que é o amor? E cada um diz uma coisa. É muito interessante. Mas quando a gente diz uma coisa, a gente diz porque está acostumado a ouvir,
E a gente responde imediatamente. O que é para você o amor? Pá! Uma resposta. Pois é. É aquilo que eu falei, acho que foi na última, né? Que o amor é uma semente a ser aprendida e desenvolvida. Até um dia, quem sabe quando, né? Nós chegarmos ao amor incondicional. Porque o nosso amor é um amor egoísta. Isso tudo puro, né? O nosso amor é um amor egoísta. Ainda não é amor. Não, ainda não é o amor no sentido. O amor ágape, né, do grego, como se diz, aquele amor pleno. E aí a gente lembra de Paulo. Paulo, antes Saulo, ele, numa das suas cartas, que eu não vou me lembrar qual é, ele diz: o bem que eu quero ainda não faço. O mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Ele está falando da nossa humanidade. E ele já era Paulo naquela época. Já tinha caminhado muito. Mas em outra carta, mais no fim da sua vida, ele vai dizer: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então ele chegou a um estado de amor, sim, de amorosidade, onde ele se sentia pleno. E aí tem a Teresa d'Ávila também, né, nas Moradas do Castelo, as 7 moradas, que vai para um círculo, para o meio, para o miolo a 7ª morada, é o estado de plenitude, né? Sim. Da alma. É que Jesus já dizia, né? A casa do meu pai existem muitas moradas, né? Então, é um grande caminho a percorrer. E agora me veio aqui que eu acho que um exemplo de amor, desse amor, é o MAP. Eu fico toda besta. É o MAP. É o movimento de amor, como é? Ao próximo. O movimento é o próprio amor, né? Porque essa casa me encantou desde que eu tive acesso a tudo que ela faz, não só no sentido espiritual, mas no sentido também social. E aí eu me lembrei da pirâmide de Maslow. Maslow, para quem não sabe, foi um psiquiatra em que resolveu estudar o que os... Gente, vai ter que ficar para outra. Vou explicar isso na próxima semana, porque o tempo está esgotando e nós temos que fazer o fechamento. Aí você falou isso agora, e aí eu vim aqui para o Psicologia da Gratidão. A gratidão que a gente sente nessa casa por ser parte dessa casa, por ser um pequeno tijolo nessa casa. E porque a gente foi trazido para cá. Sim. Não foi A, não foi B, não foi C que trouxe. A espiritualidade é que nos guia. Para fazer e chegar parte. Aqui e colocar amor em movimento. O amor que a gente ainda tem, esse amor ainda pequeno, esse amor ainda egoísta muitas vezes, mas é o que a gente tem. E que somado, ele... né? Se multiplica. E o amor é a única coisa que quanto mais a gente doa, mais aumenta. É maravilhoso, E ainda né? Francisco de Assis, esse espírito, para mim, de seres humanos, o maior exemplo de amor que já passou pela Terra. Esse homem cego, com os estigmas, no fim da vida, com dores atrozes, essa criatura termina de compor o Cântico das Criaturas. Louvado seja meu Senhor por todas as criaturas. E aí ele fala de todas as criaturas. Ai, é lindo isso. Esse homem que viveu efetivamente o amor. E esse homem é o patrono da nossa casa, esse ser é o patrono da nossa casa. Eu amo esse Cântico das Criaturas. Gente, ele vai lá na alma. É maravilhoso, né? E principalmente a gente sabendo como ele foi escrito, em que condições. É verdade. Ele estava cego. Cego em cima do leito, né? Nem leito ele tinha lá, ficava deitado nas palhas dele. Palhas, né? Então que Francisco de Assis seja um exemplo de vida para nós continuarmos movimentando esse amor. O tempo está esgotando, Alzira. Vamos encerrar. Namastê, uma boa noite. Desculpe a gente terminar assim, porque o tempo nos pega. O tempo não para de passar, né? Exato. E a gente passa por ele dando aquilo que melhor a gente pode naquele momento. Foi bom, foi ruim, foi como foi. Foi o possível, foi com amor. Foi movimentando amor.
Obrigada a você pela sua companhia, pela sua energia, pela sua parceria, por tudo. Obrigada à nossa casa. Tem que agradecer essa casa, a existência dessa casa. Obrigada, Francisco de Assis, Fabiano de Cristo, né? E, no fim, a gente só pode desejar a nós, a todos, a cada um, paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. Assim seja.